quero começar discutindo um pouco uma reflexão sobre os conceitos de proteção e de tutela, né? Vocês têm a função no cotidiano de vocês de efetivarem a proteção das crianças que foram desprotegidas por seu contexto histórico, social, familiar, ali do cotidiano comunitário de onde elas pertencem, né? E é interessante porque, para discutir o fenômeno de medicalização, como o Gustavo nos disse, aí retoma a fala dele, dizendo, em nome da proteção, em nome do cuidado, muitas produções de violência vão sendo produzidas, né? E vão sendo repetidas, renovadas, reafirmadas, né? Então, o Gustavo aqui lembrou, por exemplo, essa cena do programa que ele disse, né, da criança sendo filmada e sendo colocada na grande mídia, né, de um modo totalmente descuidado e operando sobre ela novas violências e servindo para agredir outras crianças, né, que sofrerão abandono e não serão de fato cuidadas e protegidas. Ou seja, né, em nome da proteção produzimos mais violência, né? O processo de medicalização produz isso. Isso é uma questão que a gente precisa se colocar, né? Até que ponto, de fato, esse auxílio, essa ajuda, e o Gustavo disse na fala dele, né? Talvez o exemplo que ele foi dando daquela pesquisa realizada, né? Se as pessoas fossem buscar outros caminhos que não esse que o discurso da medicina ou do campo psi, aí eu vou falar de campo psi, que aí eu vou colocar na cena tanto a psiquiatria quanto a psicologia e todos os seus saberes que nessa interface cuidam das questões de saúde mental, seja o campo da medicina, o campo da psicologia ou outras especialidades que também atuam e produzem conhecimento sobre isso. Então, uma questão sobre olhar aquele que enfrentará a medicalização, ou seja, a criança posta ali com diagnóstico de hiperatividade, por exemplo, aqui, que é a grande patologia ali que hoje a gente escuta, né? Elas são sempre crianças que vão, ou adolescentes, que são sujeitos desviantes, vão desviar da norma, né? Será aquele sujeito que não se enquadra no que se espera dele, né? Agora a questão é essa, o que se espera de uma criança, né? O que desejamos de uma criança? Como percebemos? Que sociedade é essa, né, que deseja essa dinâmica de uma criança, como o Gustavo disse, né, a partir do medicamento, totalmente ali, aparentemente, altamente concentrada na atividade, com foco com produção de um sujeito que será útil, que será dócil, que será produtivo para a sociedade, né? Porque essa é a meta, esse é o objetivo quando se propõe o uso desses medicamentos e quando se produz o diagnóstico de hiperatividade na vida da criança. É dizer que esse sujeito é um sujeito que desvia do cotidiano da escola, das outras crianças, e aí ele precisa ser controlado, ele precisa ser contido pelo medicamento, e o medicamento irá salvá-lo, né? É como se fosse possível uma intervenção meramente de um único lado, e vocês, com a especialidade de vocês, porque vocês também são especialistas do cuidado da criança, né, a partir da prática de vocês, né, no dia a dia com a criança, e vocês bem sabem que jamais, com a história das crianças, ainda mais as crianças que vocês cuidam e lidam no dia a dia, vocês bem sabem que somente uma intervenção não dá conta. Nenhum campo, não é somente a assistência social que vai dar conta da demanda dessa criança, não será somente o campo da saúde, não será somente o campo da educação que dará conta desse sujeito que está ali referido como o sujeito que desvia, né, daquela norma, daquela regra. Mas é interessante ver como que nós vamos produzindo o fenômeno da medicalização, né? Porque olhamos e produzimos o sujeito. Ok, esse sujeito descumpre o esperado, aquela norma, né? De fato, é um sujeito desviante, né? Agora, por que transformamos esse sujeito que desvia em uma pessoa que é doente, né? Que produz uma doença, que tem uma doença, e não olhamos para ele de uma outra perspectiva que, de fato, opera ali na vida dele um discurso de cuidado, de proteção, que efetivará uma transformação na vida desse sujeito, né? É uma outra postura ética
ao olhar essa criança, né? Quando eu olho para ele e, ao perceber que está posto ali um desvio, ninguém está negando que a criança está ali em sofrimento, inclusive com todo o respeito, por exemplo, essas associações, né, como o Gustavo disse, né, são famílias que estão ali preocupadas, buscando soluções, estão em sofrimento, né, estão ali desejando cuidar de seus filhos. Porém, a questão é essa que eu trago aqui, a minha fala tem essa pretensão assim, de uma provocação e de uma convocação de vocês, de o que estamos produzindo quando, ao olhar para essa criança e perceber como algo que está fora da ordem, mas ao invés de pensar e perceber nela ali potências, né, olhar para ela e perceber suas ausências e suas faltas e classificá-la e rotulá-la a partir de uma doença, né?